Olá a todos e todas que acompanham o meu canal de história. Queria primeiramente agradecer. Nesse mês de setembro houve um aumento considerável de inscritos no canal, passei da marca de 600, espero crescer muito mais. Apesar desse aumento, ainda são poucos os números de inscritos no canal. E nesse vídeo de hoje, eu queria abordar um pouquinho uma temática que chama a atenção de algumas pessoas, né? Principalmente por causa da alta quantidade de vídeos, às vezes engraçados ou mesmo bizarros, que isso tem gerado, que é o alto número de idosos que apoiam ainda o bolsonarismo, mesmo com esse elevadíssimo número de mortes por Covid, principalmente na faixa da terceira idade, principalmente com esse desprezo que há à terceira idade, de forma geral, no governo Bolsonaro, e também mesmo com esse cenário econômico catastrófico que tem levado muitos idosos a terem que ficar sustentando filhos, às vezes até na casa dos 40 anos, mas que estão desempregados, estão em petição de miséria. Bom, primeiramente, eu acredito que esse número considerável de idosos que ainda apoiam o bolsonarismo se devem a alguns fatores. O primeiro deles seja o fato de que nós temos que entender a sociedade na qual nós vivemos. A sociedade brasileira foi e ainda é, principalmente no momento atual, extremamente conservadora, num passado muito católica, agora católica e evangélica. Sempre houve uma defesa intransigente da meritocracia, do capitalismo, o que contribui para criar um cenário onde muitas vezes as pessoas têm uma visão muito fechada de mundo. Se não está de acordo com os meus valores, os valores que eu aprendi, não serve, não presta. Outro fator também nós temos que levar em consideração: a educação brasileira sempre foi muito precária e o pior, na época que esses idosos, pessoas com 50, 60, 70, 80 anos, eram jovens, a educação era muito restrita, então as pessoas não tinham nem acesso à educação. E olha que a educação brasileira não é muito boa, nunca foi muito boa. Mas um grande número de idosos nem tiveram acesso à educação básica que fosse. Então isso também acaba que contribui. Claro que ter acesso à educação não é garantia de que a pessoa vai realmente ter o mínimo de inteligência. O próprio bolsonarismo nos mostra o alto número de pessoas diplomadas com graduação que se comportam como verdadeiros idiotas. O exemplo aí é o Dr. Wong, que morreu de Covid, né? Defendia tratamento precoce, embarcou nessa loucura e ele mesmo foi vítima da loucura na qual ele embarcou. Mas, enfim, é um dado que tem que ser levado em consideração, sim. Um alto número de pessoas não tiveram acesso à educação básica. Então acaba que elas ficam um universo fechado. Elas não conseguem se abrir para outras experiências, não conseguem se abrir aí para outras culturas, outros modos de vida, outras religiões. Então ficam muito fechadas naquele mundinho no qual elas nasceram e acabam se tornando muitas vezes equivocadas, ignorantes no sentido de não saber ou mesmo preconceituosas, né? Um outro ponto também, eu já até falei dele, mas vou me aprofundar um pouquinho mais, é da meritocracia. De novo, num país tão desigual, tão injusto quanto o Brasil, muitas vezes as pessoas têm que fazer esforços incríveis para alcançar alguma coisa na vida, mesmo que seja muito básico. Então isso acaba criando um sentimento de que é isso mesmo, você tem que lutar, tem que correr atrás. Então a vida é essa mesmo, tem que ficar atrás de bolsa isso, bolsa aquilo, enfim, essas bobajadas que a gente escuta às vezes da boca de alguns idosos, mas que é até um pouco compreensível, tendo em vista a vida que eles levaram, uma vida de muito sacrifício, de muito esforço para conseguir algo que é básico. Então, assim, é compreensível que alguns idosos tenham essa visão de que não, tem que correr atrás, né? Não tem que brigar para que a sociedade seja mais justa, não. Tem que ir individualmente lutando para conquistar as coisas. Eu mesmo já entrevistei para o meu mestrado uma senhora que ela fez um curso técnico e esse curso técnico possibilitou que ela tivesse uma ascensão social muito boa, muito interessante, conseguisse um padrão de vida muito bom, não só para ela, como para os filhos. E essa senhora passou fome, sofreu de anemia, andava todo dia quase 10 quilômetros a pé para ir da casa dela para a escola técnica. Então, assim, esse é só um exemplo que eu estou dando aqui de histórias de muito sofrimento, em que as pessoas conseguiram conquistar algo na vida na base de sacrifícios extremos. E poderia dar até exemplo de família aqui, de pai, de mãe, de sogro, de sogra, claro, não vou entrar nesse detalhe, mas é isso. Então,
essa visão meritocrática aí da sociedade, esse discurso meritocrático, melhor dizendo, acaba que também incentiva muitos idosos a defenderem a meritocracia, mesmo hoje, e acaba que enxergam nesse governo essa defesa e acabam admirando de certa forma. Então, essa questão da pouca educação, de uma sociedade que é conservadora, sempre foi conservadora, e quando teve uma pequena evolução, veio esse golpe que vem de 2016 para cá, acaba que cria um cenário favorável a que idosos apoiem o bolsonarismo. Uma outra questão que eu diria que talvez seja a mais importante é também em relação à questão da glorificação do passado, que é muito comum em idosos e vários pesquisadores, tanto da área de história oral quanto de sociologia, já abordaram, como Renato Ortiz, Verena Alberti, Daphne Patai. Por quê? Essa glorificação do passado é muito comum em idosos pelo fato simples de que o passado era o período em que eles estavam jovens. E eles estavam jovens, eles estavam bem de saúde, estavam bem fisicamente. Numa sociedade que considera doença a velhice, estavam belos, né? Também estavam com a beleza em dia, né? Embora a gente possa problematizar muito essa questão da beleza. Então estavam belos, saudáveis, valorizados. As pessoas que eles amavam estavam perto deles, né? Já que muitos idosos já perderam as pessoas que eles amavam. Então é normal que idosos glorifiquem o passado. Então, um governo que glorifica um passado mítico, um passado que inclusive não existiu, vai ser admirado por uma parcela desses idosos. Claro que todos esses aspectos que eu estou apontando aqui, de forma nenhuma justifica a postura racista, mal educada, bizarra, deplorável, para nos outros termos, que vários idosos têm. A gente não pode passar a mão na cabeça de idoso racista. Inclusive tem gente que tem essa mania. E eu não passo a mão na cabeça. Esse vídeo é mais para tentar explicar os motivos de alguns idosos serem assim. Não é para justificar, porque para mim é injustificável. Assim como tem vários idosos que passaram por isso e se tornaram bolsonaristas, tem vários idosos que eu conheço que passaram por tudo isso e que não são bolsonaristas. Idosos que tiveram pouco, quase nenhum estudo, mas que ainda assim conseguem perceber a loucura, a bizarrice, o absurdo que esse governo e se colocam contra. Muitos idosos que estudaram e que também conseguem perceber isso, enfim. Esse vídeo não é para passar a mão na cabeça de idoso que age assim e de idosa que age assim. É mais para explicar mesmo. Eu acho que é importante entender os motivos que levam idosos, pessoas que teoricamente acumularam sabedoria ao longo da vida, a agirem dessa forma, apoiar esse governo criminoso sob todos os aspectos, que leva a população brasileira à morte, à fome e que é extremamente corrupto, né? No mais é isso, só fazer essa explanação mesmo. Se você concorda aí com esse meu vídeo, deixe comentários. Se não concorda, também pode deixar comentários, desde que seja respeitoso. Se for comentário babaca, não vai ser nem publicado, porque tem filtro aí de comentários. E no mais é isso. Espero que meu canal continue crescendo e espero com a ajuda de você para que isso aconteça. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado.